Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilhe com os amigos, curte, que isso ajuda muita gente a continuar o nosso trabalho. Isso aí, Filipão, bora pra cima e agora com vocês o nosso próximo convidado. Fala, galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje nós vamos conversar com Letícia Brasil. Ela tem mais de 28 anos de experiência, já teve passagens pela Varig, já foi consultora ISO 9001 e é CEO e fundadora da ANX Aviation Service. Letícia, muito obrigado pela sua participação, tá? É um prazer estar aqui conversando com você, fazendo mais um amigo da aviação. E para quem não te conhece dentro da aviação, quem é a Letícia Brasil? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a participação aqui com vocês. Já acompanho vocês há um bom tempo, admiro muito o trabalho, acho muito interessante essa iniciativa de conversar com várias pessoas de várias áreas, de vários trabalhos diferentes dentro da aviação. Eu iniciei na aviação com 15 anos de idade, bem nova, iniciando o ensino médio na escola, na época era chamado segundo grau. Trabalhei muito tempo com consultoria ISO 9001, fazia a implantação dos sistemas de gestão nas empresas, fazia as auditorias pelos organismos certificador na época. E fundei a NX Aviation Service junto com o meu esposo, que também iniciou na Varig, também em 1998. E de lá para cá estamos aí, trabalhando na manutenção de aeronaves com foco, aviação agrícola, aviação executiva. Trabalhamos 24 horas com atendimento a campo no Brasil e no mundo. Já temos clientes nos Estados Unidos e estamos buscando cada vez se expandir mais. Hoje trabalhamos com os motores PT6, PW e JT15. Legal, Letícia. Letícia, e como desperta essa paixão pela aviação em você? O que te trouxe para o caminho da aviação lá na juventude, quando você estava iniciando a sua vida? Quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu morei numa cidade, nasci numa cidade a 35 quilômetros de Porto Alegre. Uhum. Então, eu não era rota de aviões, né? A minha cidade não era rota de aviões, eu não estava tão próximo assim do aeroporto em Porto Alegre. Tínhamos que pegar um metrô em torno de 40 minutos para chegar até o aeroporto. Esse contato que eu tinha nesta época era através das viagens do meu pai. Meu pai trabalhava numa empresa de máquinas agrícolas lá no Rio Grande do Sul e ele viajava muito. E naquela época, no tempo do glamour da aviação, era comum a família toda, né, ir até o aeroporto levar alguém quando alguém ia viajar. Uma porque era uma novidade, né, ir lá ver os aviões, os pousos e as decolagens. E sempre que nós íamos lá no aeroporto em Porto Alegre, na época ele tinha uma parede de vidro que era possível a gente ver a pista e acompanhar o pouso e a decolagem, ficava bem próximo à cabeceira. Então eu gostava de acompanhar. E eu dizia assim, um dia eu vou voar naquilo ali, um dia eu vou fazer aquilo ali, vou trabalhar com isso porque eu acho muito legal. Eu falava isso quando era pequena. Que ser aeromoça, a gente chamava de aeromoça na época, hoje comissária de bordo, né? Uhum. E ser aeromoça na época, mas eu não tinha a altura mínima exigida, né? Para quem não me conhece aqui pessoalmente, eu tenho 1,59 m, então eu não sou uma pessoa considerada alta, né? Na época as mulheres tinham que ter em torno, acho que de 1,70 m, 1,75 m, alguma coisa assim, padrão modelo, né? E eu não tinha essa altura necessária, então não foi possível. E a vida vai encaminhando a gente para outros objetivos, outras situações. E a questão do estágio apareceu porque eu queria ter a minha independência financeira na época, né, Uhum. com 15 anos. Eu tinha meus gastos, eu saía, eu ia para festas e eu queria ter essa independência. Eu pensei, vou procurar um estágio. Eu estava entrando no primeiro ano do ensino médio, fui procurar um estágio no CIEE, no centro de Porto Alegre. Peguei duas cartas lá, e uma delas era para isso. Eu fui lá no local, conversei, fiz uma entrevista, e foi aonde eu iniciei. Foi algo bem simples, assim, não foi, lógico que não foi um trabalho na área técnica, né? Porque eu não Uhum. tinha nenhuma formação técnica, nenhum conhecimento, era um serviço administrativo. E eu achava muito interessante.
Depois, em 1999, 2000, 2001, 2002, foi onde eu comecei a ter acesso lá, também já através como dependente, né, do meu esposo na época, eu casei em 2004, Uhum. então eu ainda utilizei Fundação Rubem Berta, algumas coisas que a Varg proporcionava, né? E por Aqui. incrível que pareça, a minha primeira viagem de avião foi em 2004, né? A primeira vez que eu viajei de avião foi em 2004, voo Varig, Porto Alegre, Salvador, Salvador, Porto Seguro. E ali eu tive o primeiro contato, digamos assim, dentro de uma cabine, né? Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma cabine de um 737. E ali foi uma coisa muito assim, para mim foi uma coisa muito emocionante, sabe? Naquele momento ali, eu pensei, nossa, eu voar uma máquina dessa deve ser fantástico. E fiquei com aquilo guardado. E foi passando, eu comecei a fazer gestão, comecei a fazer outras coisas, abrimos a NX. E depois de toda essa caminhada, eu pensei assim, cara, vou fazer minha formação de piloto. Eu estou concluindo as minhas horas, né, do PP, Uhum. mas assim, por hobby mesmo. Mas é por hobby, né, que eu estou concluindo as horas do PP, por hobby, por uma realização pessoal, né. Não sei se eu pretendo seguir adiante, a vontade era fazer agrícola, mas também por realização pessoal, não que eu vá trabalhar como piloto agrícola, porque eu não tenho como deixar a gestão da minha empresa, né, do meu negócio. E eu também, não falei aqui, né? Não. Eu tenho um projeto de mentoria que é para incentivar mais mulheres a entrar na aviação. Certo. Ah, não faz mentoria só voltada para mulheres? Não. Eu faço para todos, né? Homens, mulheres, enfim. Mas eu tenho um grande olhar diferente para a mulher ingressar na aviação. Ingressar, manter, modificar, mudar a carreira dela dentro, melhorar o seu crescimento. Eu fiz uma parceria com a ONG Aviadoras, de São Paulo. Eu tenho essa parceria desde março deste ano, onde eu sempre forneço bolsas gratuitas, né, para turmas dessa mentoria para mulheres, em torno de 20, 30 vagas, mais ou menos, Legal. cada vez que eu abro as vagas. E assim, é uma luta constante, porque sempre existiu aquela questão de que a mulher lá na aviação ela só poderia ser comissária, né? Ela não poderia ter outras áreas, ela não poderia ter gestão, ela não poderia trabalhar na manutenção, porque a aviação é 99,9% uma área masculina, uma área muito machista. Eu digo assim, isso não são palavras minhas nem o meu Não, pensar, eu digo o que a gente mais ouve se falar por aí, né? Então eu comecei a ver que realmente existe questão de assédio, existe N questões, né? Mas é uma área que a gente também pode ingressar, que a gente também pode mostrar que, independente de gênero, todo mundo tem condições de seguir nessa área, de seguir um sonho que a pessoa tenha, né, ou venha a ter, ou tenha vontade, e que nem toda mulher é obrigada. Se quer entrar na aviação, ela tem que entrar como comissária. Não, ela pode entrar em muitas áreas, né? Ela pode entrar na engenharia, ela pode entrar em projetos, ela pode entrar SGSO, CTM, manutenção. Por que não, né? exatamente. Hoje, eu fiquei sabendo esses dias, eu fui, não foi uma gravação, foi uma palestra. Eu fiquei sabendo uma palestra quando eu recebi o convite de uma palestra em São Paulo, que eu era a única mulher no Brasil, gestora de uma empresa de manutenção aeronáutica. E aí eu disse assim, gente, mas é sério? Aí o pessoal, sim, e tal, pesquisa, procura, e eu fui atrás de ver, e realmente era, né? Podem existir outras pessoas que fundaram, que criaram, né, enfim, mas que realmente fazem a gestão e trabalham com a gestão da empresa, não tem. E eu pensei assim, gente, por quê, né?
Por que essa questão de ser mulher e não poder estar no meio da aviação, coordenando equipes e trabalhando com gestão de uma empresa? Por que é da área da manutenção e não é de outra área, né? certo. Então, isso eu achei bem bacana, assim, bem diferente. Letícia, é legal você tocar nesse ponto. Eu tenho bastante tempo, né, de aviação e eu consegui acompanhar aqui no Brasil o aumento A do, evolução, né? a evolução e aumento do número de mulheres trabalhando especificamente na manutenção. Como você falou, o glamour antigamente, e até vindo das famílias, a alocação das mulheres restritamente era comissária de voo, né, comissária de bordo, ou como se falava antigamente, Era é, uma... isso, aeromoça. E veio se mudando essa visão um pouco há algum tempo, né? Até se você falasse as famílias, pô, Letícia, você quer virar mecânica? Não pega É, bem. Então, assim, essa piloto, então, jamais, cultura, né? assim, essa cultura ela tá mudando bastante. O mercado ele tá absorvendo muito as mulheres. Eu trabalhei com bastante já, assim, excelentes profissionais que desempenham, assim, de forma excepcional na área da manutenção, tanto como e antigamente ainda tinha uma questão, a maioria que entrava, a maioria das mulheres que entravam eram para aviônica, né? Cara, hoje você vê mecânica, técnica de estrutura, tem uma técnica de estrutura que trabalha comigo lá na África, cara, você tem que ver o trabalho dela. O trabalho dela, assim, uma excelência de acabamento, de criatividade, porque na estrutura você precisa de criatividade, né? De leitura, interpretação do manual técnico, assim, ela arrebenta. Para mim, é uma das melhores técnicas de estrutura que tem lá. Ela é espanhola, da Espanha, ela. E assim, isso é bem legal. E o mercado está crescendo. E, pontuando, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas engenheiras de manutenção que acabaram gerenciando equipes no offshore, que foi a Rita Navari. A engenheira Rita Navari era excepcional, de um conhecimento técnico, principalmente da parte de estrutura, assim, impressionante. E hoje nós temos uma na CHC, que é a Gabriela, se eu não me engano o nome dela, que ela é gerente de manutenção lá, que faz um trabalho de gestão lá, cara, sensacional. E tá há bastante tempo na área. Então, assim, o mercado abriu muito para mulher. Ele acabou absorvendo, né? Ele acabou absorvendo as mulheres no mercado e, claro, teve as pioneiras, né? Nós temos que também dar Sim, os méritos, e aqui a gente não vai nem lembrar o nome, né, de tantas é, que foram abrindo, né, esse caminho. E um dos objetivos dessa mentoria que eu tenho é exatamente isso. Se eu trilhei alguns passos e alguns caminhos, fica mais fácil legal. para mim mostrar como que deve ser trilhado, né? Não dizendo a forma como é o certo ou é o errado. Não, ninguém sabe o que que é o certo, o que que é o errado, né? Mas pelo menos poder passar, olha, eu fiz por aqui, eu fui por ali, faz dessa forma, vê se está certo. Então fica algo mais, talvez um caminho mais fácil, menos oneroso, menos doloroso, né, muitas vezes para se passar e se chegar. Nem sempre em cargos de gestão, porque às vezes nem é o que a pessoa almeja, né? Ter gestão ou ter uma Sim. empresa, ou ser um prestador de serviço, ou ser um freelance. Nem sempre é isso que a pessoa almeja. Às vezes ela só quer trabalhar normal ali numa linha aérea, ou trabalhar numa empresa X. Às vezes o objetivo dela é esse, né? E Uhum. hoje o mercado está abrindo muito. Está se abrindo para várias áreas, não só na nossa, que é a aviação, mas está se abrindo para várias áreas, né, que antes eram consideradas mais um nicho mais masculino. Então está abrindo muito. Eu conheço muitas mecânicas de manutenção, responsáveis por hangar, supervisoras, Eu ia te falar. inspetoras, engenheiras fantásticas. Isso que eu ia te falar, não só na posição de mecânica, mas como exercendo os cargos de liderança agora. E rápido elas Exercendo estão cargos de liderança. ascendendo a inspetor, a líder de grupo, a chefe de hangar. É assim, cara, É, tem muita oportunidade, tem muita vaga. Para quem quiser entrar, temos vários exemplos bons aí que estão virando referência e está trazendo a mulherada aí para a aviação.
Verdade. E falando em vagas, né, a gente também tem que lembrar que o nosso mercado, infelizmente, está com uma defasagem enorme de mão de obra, Uhum. Muito né? grande. E não é Muito só no grande. Brasil, tá? No mundo. Não, é no mundo todo, né? No mundo todo está numa defasagem de mão de obra que, assim, quem pretende, quem tem vontade, né, de ingressar na aviação, eu acho que é um ótimo momento, né? É um momento onde tem possibilidade de chance depois que tiver a formação, tem possibilidade de chance no Brasil, no mundo, em todos os lugares É, para onde a pessoa tiver a sua disponibilidade de ir, né? É, o mercado está absorvendo muito, está valorizando os profissionais, né? Tá tendo, hoje a gente está tendo esse cuidado, né? Eu falo assim, a gente, não só eu, né, na minha empresa, mas eu vejo que muitas empresas estão tendo esse cuidado com o lado humano, né, do colaborador porque começou a ficar uma questão que hoje em dia não é mais só o colaborador, ele não sai só por questão financeira. Muitas vezes ele sai pelo ambiente de trabalho, ele sai por vários outros fatores, né? Então está se tendo muito esse cuidado, está se tendo muito essa cultura de segurança, aquela cultura aeronáutica que a gente tem anos e anos e anos que ouve falar, que fala, que tenta criar, que tenta exercer essa cultura aeronáutica, para criar essa cultura aeronáutica nas pessoas. E isso está sendo muito mais falado hoje em dia, está sendo muito mais cuidado, está sendo muito mais divulgado. E eu acho que isso facilita muito das pessoas se interessarem também de entrar na aviação, não só na nossa área de manutenção, mas entrar na aviação como um todo, em qualquer outra área, né? é. Letícia, assim, dos nossos objetivos é estar fazendo essa divulgação, né? Mostrando que tem espaço para muita gente. É um mercado que está crescendo, é um mercado que está precisando. E o legal de estar conversando com você, porque, assim, você tem uma experiência muito grande na parte agrícola, né? Que é uma outra vertente da aviação. A aviação não se resume só a Gol, TAM, Azul, grandes empresas. Você tem o offshore, você tem o agrícola, você tem oficina, você tem o comercial, você tem o privado, você tem o É. garimpo. Então, assim, cara, são muitas oportunidades, são muitas áreas, fora as áreas. Por exemplo, você entra numa TAM da vida, numa comercial, né? Vamos dizer assim, numa comercial. Offshore também, disso você tem setor de estrutura, setor de aviônica, setor de mecânica, vasos de pressão, escorregadeira, trem de pouso, hidráulica. Então, assim, cara, é uma gama de oportunidade, uma gama de área que você pode trabalhar enorme. Sim, o que não falta é oportunidade, né? Hoje em dia faltam pessoas no mercado, né? É, pessoas que têm interesse, pessoas que querem trabalhar, quem não tem medo de serviço, né? Não tem medo de trabalhar, não tem medo, e queiram aprender também. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Profissionais que queiram aprender, que não se achem, o dono da verdade e o dono de tudo, né? Assim, eu não preciso aprender porque eu estou há 28 anos na aviação. Eu aprendo todo dia. Não tem Todo como. mundo aprende todo dia, em qualquer área, em qualquer coisa. Porque tá dando aula, eu dou aulas, mas tá dando aulas, aí não precisa aprender mais nada. Não, a gente aprende todo dia. Todo dia a gente vê algo novo acontecendo, todo dia a gente tem que acompanhar, porque hoje tudo muda, tudo muito rápido. E a gente tem que estar sempre, sempre acompanhando, né? Essa questão do agrícola é uma área bem diferente do que geralmente as pessoas olham, né? Quando querem buscar uma formação ou quando querem entrar no mercado da aviação. As pessoas olham muito, entrar no mercado da aviação, elas olham muito linha aérea, empresas grandes, né? E muitas vezes, numa empresa menor, tu é aquela pessoa, tu é o Murilo, por exemplo, né? Tu não é mais um, tu é o Murilo. Então, Exatamente. às vezes, a possibilidade de ascensão da pessoa numa empresa menor é maior do que numa empresa grande, numa empresa de um porte multinacional ou internacional até. Então, às vezes, a pequena também. Eu sempre falo isso para as pessoas, sempre falo isso para alunos, sempre falo isso para as pessoas que eu convivo, que eu converso. Eu sempre falo, gente, olhem também para os pequenos, porque às vezes o pequeno vai te dar uma oportunidade boa e lá tu é a pessoa que tu é. Tu não é só mais um Exatamente. número no meio de todos.
É, porque você tem, vamos dizer assim, menos concorrência. Se você for um cara bom, um bom profissional de destaque, você pega uma confiança da gestão e acaba virando a referência, né? E assim, isso para tua carreira e pessoalmente falando é muito bom, né, cara? É um crescimento assim, é, é, Sim. é bem legal isso, é bem legal essa parte, bem interessante isso que você está falando mesmo. Acaba sendo é, reconhecido no mercado, conhecido também, né? E aí a gente não está falando só de reconhecimento financeiro, a gente está falando de conhecimento em termos de nome, né? Porque é onde a gente vai construindo um nome, a gente vai construindo um legado, né? E esse legado fica e é algo que amanhã ou depois, se a pessoa quiser mudar de área dentro da aviação ou quiser, sei lá, alçar outros voos, fica mais fácil para ela ser reinserida ou ser absorvida numa outra área do que se ela não tivesse tido esse reconhecimento, tivesse tido esse nome, não tivesse construído esse legado, digamos assim. É, E as pessoas miram muito só naquilo que já é gigante, né? E acabam não mirando no que é pequeno também. Porque muitas vezes acham que o pequeno não tem, vai pagar menos, vai ter menos benefício. Às vezes não, necessariamente, né? Muitas empresas têm o cuidado, com o colaborador, olham para o colaborador como uma pessoa, né? sim, Eu digo assim que como gestora da empresa, eu acho que tem que se olhar para o colaborador como uma pessoa. Eu me preocupo se a pessoa que trabalha comigo, se ela está bem em casa, se a família dela está bem, se está confortável, se não está faltando nada. Porque muitas vezes passa muito tempo fora da família. A gente que é da aviação sabe disso. A gente uhum, viaja muito, a gente passa muito tempo fora, a gente perde aniversário, perde datas, perde N coisas que acontecem. é verdade. E com isso, muitas vezes a pessoa se abala. E aí, no momento que ela, né, o ser humano, o CPF, né, por trás daquele CNPJ, ou a pessoa por trás daquele colaborador que está ali, se ele não estiver bem, ele não vai conseguir estar 100% presente no que ele está fazendo, ele vai estar preocupado com alguma coisa. E no momento que a pessoa está preocupada com alguma coisa, ela não consegue fazer, ela não consegue se dedicar. É verdade. O Letícia, é legal, é por isso que eu falo, cara, eu gosto muito desse projeto que a gente está fazendo, que a gente troca experiência e mostra outras vertentes que algumas pessoas não conseguem enxergar, e ao mesmo tempo você vai recordando de algumas experiências que você passa, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas pequenas e em empresas grandes. E uma das principais qualidades, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, de quando você trabalha numa empresa pequena ou de médio porte, é esse contato direto com o seu gestor, é esse contato direto com o inspetor, ou com o gestor, ou com o gerente. Por quê? Você consegue passar as dificuldades, você consegue passar os problemas, você consegue trocar experiência e trazer melhoria para o ambiente de trabalho. E às vezes, quando você está numa empresa grande, são tantos processos, são tantas barreiras no meio do caminho, que você não consegue falar, você não consegue ser ouvido, você não consegue passar a sua experiência, e às vezes você fica retido ali naquele meio e parece que a coisa não desenvolve. E linkando com o que você falou, quando você tem essa oportunidade, você gera essa conexão, você traz mais experiência, você traz mais solução. Cara, e o serviço, se você tiver aliado a isso, um gestor bom. Um gestor com conhecimento, igual você está falando, que tem a sensibilidade de entender o que está acontecendo no meio daquele processo, a tendência de dar certo ela é muito grande, cara. E é muito legal, porque você se sente valorizado, você sente que você está contribuindo, e você fala assim, cara, dá para fazer dessa forma, vai acontecer assim, vai dar certo. E 90% acontece. E isso é bem legal, cara. É bem legal mesmo. E 90% das vezes dá certo, né? E também, assim, eu acho que não tem nada que pague a pessoa trabalhar contente, a pessoa trabalhar num ambiente que ela acorda de manhã e ela, nossa, que legal, sabe? Eu vou para lá, vou estar com as pessoas que trabalham comigo, ou vou estar lá trabalhando, atendendo o Prazeroso, cliente e né? tal.
É prazeroso, se torna algo prazeroso, e não aquela coisa só naquela questão, nossa, eu tenho que ir porque o boleto está vencendo, porque eu tenho que pagar conta, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso fazer aquilo. Acaba sendo algo prazeroso e gostoso até de se fazer, que o dia passa e a pessoa nem vê que passou. Então, Exatamente. isso, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a pessoa estar feliz onde ela está, trabalhar feliz onde ela está, eu acho que isso é gratificante demais. Para mim, eu falo assim, para mim, como gestora, ver que a pessoa está lá porque ela está contente de estar lá, sabe? É muito bom. Então, assim, o que que eu tenho hoje como cultura da empresa? Quando a gente criou ela como empresa, lançamos ela no mercado, a ideia era, como nós já estivemos do outro lado, né? Eu falo nós porque eu não sou sozinha, eu tenho um sócio, né? Como nós já estivemos do outro lado, nós pensamos assim: o que que nós, quando éramos funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, enfim, independente da, dessa parte burocrática, o que que nós não gostávamos e o que que nós gostávamos? E o que que nós gostaríamos que Certo. tivesse sido, né? Então, eu acho assim, existe muita diferença daquele gestor ou daquela pessoa que decide empreender ou ter uma empresa, quando ela já esteve do outro lado. Então, acho que a visão dela já fica mais sensibilizada até, digamos assim. Uhum. Mas a visão dela fica diferente. Porque hoje eu tenho uma cultura de preocupações diferentes do que se talvez eu tivesse feito isso no passado. Certo. Então, eu me preocupo muito com o bem-estar das pessoas. Eu me preocupo se as pessoas vão estar bem acomodadas, se está tudo tranquilo, se a pessoa não está com problema, às vezes, na família, né? Eu já tive funcionário que estava prestando serviço fora de Goiás, né? Nós ficamos em Goiás, e um pai precisou fazer uma cirurgia. Eu falei, não, o trabalho aí vai continuar, né? Estou te mandando aqui as passagens, vai sair daí, vai vir para Goiás, vai acompanhar a cirurgia do teu pai, vai ficar lá acompanhando tudo, porque é como eu te falei, eu penso que se a pessoa está bem, né, na vida pessoal dela, ela vai trabalhar de uma forma muito mais dedicada e muito melhor, né? Com Então, eu tenho esse cuidado, eu tenho essa sensibilidade, esse cuidado. Eu tenho funcionário que chega para mim e fala: Olha, eu queria trocar uma ideia com a senhora, pode ser? Aí eu falo: Não, vou te avisar a hora que dá e tal. A gente senta, conversa. Às vezes senta ali para tomar um cafezinho, para conversar mesmo, um bate-papo. E às vezes a pessoa fala: Nossa, eu estou com um problema assim, 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 assim. Então, assim, o gestor hoje, eu penso hoje, no mundo de hoje, né? O gestor hoje, a gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que ser um pouco pai, mãe, além de gestor, além de líder, né? Eu procuro sempre extrair, digamos assim, não seria um extrair a palavra correta, mas tirar o que cada um tem de melhor. Por exemplo, o João é isso, o Pedro é aquilo, o Lucas é isso, o Murilo é aquilo. Então, eu sei se essa pessoa vai servir para isso aqui, eu sei se essa pessoa eu direciono para lá, eu sei se essa pessoa eu coloco aqui. E eu sei cada passo que eu tenho que dar de treinamento, de qualificação, de melhoria para cada um deles, para eles poderem chegar no máximo possível que eles podem como profissionais, independente se seguirem comigo ou não, sabe? Eu tenho essa visão. Eu já Uhum. ouvi aí muita gente falar para mim assim: nossa, mas a tua visão é totalmente diferente das outras. Eu falei: beleza, eu não quero ser igual. Eu Certo. falei, eu quero fazer aquilo que eu considero bom, que eu considero humano na minha visão como empresário, sabe? Eu quero que o funcionário chegue ali e fale para mim assim: nossa, aquele problema que eu estava lá, a senhora falou isso e isso, me deu uma dica assim, assim, eu fui lá, fiz e deu certo. Nossa, agora como resolveu? Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, essa proximidade de ser uma empresa pequena é, é bom nesse sentido. Todo mundo consegue ser ouvido. E automaticamente, dessa forma, eu consigo fazer com que eles me ouçam quando eu preciso de algo.
Então, muitas vezes eu chego e falo assim, nossa, gente, olha só, nós temos vários grupos, né? Uhum. Quase todos eles a gente se comunica quase que exclusivamente pelo WhatsApp. E eu falo assim, gente, olha só, essa semana vai apertar, tá corrido lá no fulano, no ciclano, no beltrano, então tem que atender esse, aquele outro, quem quer ir para qual lado. Então o pessoal tem essa liberdade comigo. E eu tenho uma liberdade com eles nessa questão de chegar e poder dizer, olha, tá apertado, tá corrido, essa semana vai ser puxado para vocês, vocês vão ter que, sei lá, fazer mais horas, sábado, domingo, feriado. Quem é da aviação sabe, nós não temos sábado, não temos feriado, não temos Natal, não temos Carnaval, não temos nada. Então, é algo diferente, né, que eu sei que praticamente não tem no mercado. Quem se preocupe com isso, quem tem essa visão, né, como gestor e como líder, quem tem essa visão diferente, né? E eu acho que isso se deve também a muito de ter vindo, de ter passado por muitas empresas. A questão da ISO também auxiliou muito nisso, porque eu estive em muitas empresas de várias áreas diferentes, todos acompanhando gestão, então todos eu pude ver o que eu considerava bacana, o que eu não considerava. Então acabei que eu trouxe muita essa bagagem para mim, sabe? Nesse sentido assim, nesse termo de gestão. Então, nós temos uma gestão totalmente diferente das outras. É uma cultura diferente, é uma cultura mais aberta. Eu, eu não acho que a pessoa está ali só com o intuito. Claro que toda empresa tem, o objetivo de uma empresa é ter seu lucro, né? Mas eu não acho que a pessoa está ali só como uma ferramenta de lucro. Sabe? Eu busco olhar ela como uma pessoa por trás daquilo ali. Ela é uma pessoa. E ela não está me prestando um favor, né? Ela tá, por isso que eu chamo de colaborador, porque ela está colaborando com um objetivo em comum. Talvez eu esteja errada, talvez, sei lá, vão me crucificar aí na internet, pode ser também. Mas é a visão que eu tenho, é a visão que eu e o Anderson, quando fundamos a NX e colocamos ela no mercado, é uma visão em comum que nós já tínhamos, né, de ter uma cultura diferente. A gente preza muito pelo humano, né, pela mão de obra, pelo humano que a gente tem, até para ser uma forma de também prestar um melhor atendimento para o cliente. Ô, Letícia, tira essa preocupação da tua cabeça, porque não tem como crucificar um processo desse. E é aquilo que eu tô te falando, eu te falo com experiência. Quando você tem essa proximidade, quando você tá ali no chão do hangar, né, do lado, e entendendo o que que tá acontecendo, as coisas elas vão fluir de forma natural e mais dinâmica e mais leve. Mesmo porque uma das premissas da nossa profissão, né, Letícia, é você tem que estar em paz, você tem que estar com a É, cabeça boa, você tem que estar com equilíbrio emocional para você exercer a sua profissão, porque é muito sério o que a gente faz. Quando você é, falou sobre o lucro por lucro, lógico, hum, todo mundo sabe que o lucro faz parte do processo. Só que com o que a gente trabalha, ele não pode ser o foco principal, porque tem segurança, tem vidas, são pessoas por trás, né? Então, assim, é bem legal estar ouvindo isso de você. Não muda essa sua cabeça. Quem sou eu para te dar um conselho, tá? Só tô expondo aqui a minha opinião como chão de hangar também. Não muda porque é por aí, cara, é por aí. E você traz o grupo para você, o jogo vai ser jogado da exatamente. forma que tem que ser jogada. Você vai ter essa proximidade, você vai conseguir ter empatia. E como os funcionários também, né? Os colaboradores vão ter empatia com você. Porque tem aquele dia também que é o contra da empresa, né, que a gente fala, que é o quê? Cara, precisa entregar o serviço, só que o horário é só até 5 horas. Mas dá para esticar mais um pouquinho pra gente entregar. Porque, pô, cara, ajuda tanta gente, por que que a gente não vai ficar mais um pouquinho, entendeu? Por que que a gente não vai fechar esse processo aqui para É, poder terminar esse serviço? Então, assim, cara, é uma troca muito legal e é o que eu te falei, quando você tem essa proximidade, muda tudo, cara, muda tudo e muito legal. Não se preocupa com isso, tá? fica assim, Murilo, fica muito mais, não é muito mais fácil, eu digo assim, fica muito Mais leve, né? mais leve, porque assim, a nossa carga já é uma carga pesada, né? A Exatamente. aviação em si, ela já é algo pesado para quem trabalha, né? Nós trabalhamos com vidas,
E, por exemplo, uma vida não é uma vida, né? Ela tem outras vidas por trás dela, né? Ela Exatamente. tem pessoas que ficam, ou ela tem pessoas que vão, mas ela tem muito mais gente por trás do que só simples passageiros, né? 5 passageiros, 7 passageiros, ou no meu caso, da parte do atendimento agrícola, só ali o piloto agrícola, não. Tem a usina, tem o fazendeiro, tem a família do fazendeiro, tem os funcionários do fazendeiro que dependem da pulverização feita correta pelo meu cliente. Para o meu cliente fazer a pulverização correta, ele depende de uma manutenção boa, de uma máquina que esteja dentro dos parâmetros, que esteja ok com tudo. O piloto tem que estar bem. Então, assim, é uma série de fatores. E se a gente pensar nessa forma, isso vai virando uma grande bola de neve, porque, Uhum. igual, por trás de um não tem só um, tem muitos, né? Tem N pessoas por trás. E um dos meus pensamentos foi esse, né? Agora até virou lei, né? A questão da saúde mental, né? Nas empresas. E nós já fazíamos isso há mais de um ano atrás, nós já tínhamos isso aplicado dentro da NX, nós temos convênio com psicólogos, psiquiatras, então é aberto para os funcionários, é gratuito, tanto para eles conversarem, como tiverem que fazer alguma terapia, algo parecido, problema pessoal, enfim, o que acharem necessário. Então, nós já tínhamos isso, já, essa questão dessa preocupação com a saúde mental dos funcionários. Já tínhamos isso já quando fundamos a NX em 2022, nós já tínhamos criado essa cultura, né, dentro do nosso manual cultural, digamos assim, já tinha essa ideia, já tinha essa questão da preocupação com a pessoa, né, com o ser humano por trás do colaborador. Então, isso foi um diferencial, né, foi um diferencial. E isso é algo que em contratação conta muito, eu sei. Hoje eu prefiro, por exemplo, eu abro uma vaga, né, estou dando um exemplo aqui, abro uma Sim. vaga, a pessoa procura a empresa, por quê? Porque ela se identifica com a cultura. Eu falo muito da cultura no Instagram, tanto no meu Instagram como no Instagram da NX, eu falo muito da cultura da empresa, eu falo muito daquilo que a gente preza como nós consideramos correto. Eu não estou dizendo que A ou B está errado, eu estou dizendo que a minha Nossa. forma é a forma que eu considero correta, né, como empresa. Então, as pessoas procuram, muitas pessoas procuram, né, querendo vaga, querendo trabalhar, querendo conhecer, porque se identificam com a cultura. E isso eu acho algo muito interessante. As pessoas dizem, olha, eu fui atrás de vocês porque eu vi, pesquisei e vi que a cultura que vocês têm é algo diferente, vi que vocês têm, né, umas ideias diferentes, vocês são abertos de outras formas. E eu me identifiquei, eu gostei. Eu recebo muito currículo de pessoas, às vezes, que estão querendo ingressar na aviação, e falam dessa forma, acabam dizendo: Olha, eu achei muito interessante a cultura de vocês, a forma como vocês lidam, com os colaboradores. E eu gostaria de deixar meu currículo, meu contato, caso surja alguma coisa. Eu acho isso muito interessante, da pessoa vir procurar porque se identificou com a cultura, se identificou com aquilo que eu acho que, que seria o ideal, né? Espero que, sei lá, no futuro distante, a gente consiga ver mais gestão dessa forma, consiga ver mais coisas dessa forma para melhorar cada vez mais o ambiente para quem trabalha, para quem frequenta, para quem acompanha quem trabalha, né? Porque não é só aquele colaborador, né? Tem a família dele também que acaba ficando inserida na cultura da empresa. E acaba também, de certa forma, acompanhando e trabalhando, né, na empresa, mesmo que não trabalhando de fato, mas ela acaba acompanhando porque ela absorve muita coisa. Se o ambiente de trabalho que a pessoa está é algo pesado, é algo complicado, quando chega em casa, a pessoa está levando aquilo também, né? É verdade. É verdade. Assim, você tem que tentar separar um pouquinho, mas não tem jeito, você acaba levando para Não casa tem, a alguma pessoa coisa. leva. É bem complicado. Ô, Letícia, dentro desse contexto, a gente está falando muito da NX.
E me gerou uma curiosidade. Como veio a ideia de criar essa empresa? Então, nós, quando chegamos, saímos do Rio Grande do Sul em 2014, viemos para Goiás, para prestar serviço aqui no Centro-Oeste, por ser uma região também muito grande na nossa área, né, da aviação. E foi surgindo a ideia de fazer esse algo diferente, né? E nós já tínhamos uma ideia inicial lá desde 1998, já tínhamos essa ideia inicial de algo que nós gostamos disso, não gostamos daquilo, isso a gente acha interessante. Nossa, um dia nós vamos ter a nossa e vamos colocar isso, isso e isso que nós gostamos, que nós achamos que é bom, que nós achamos que contribui o bem-estar de quem vai estar junto, né? De quem vai querer crescer junto. E aí, em 2022, nós decidimos fundar a NX, né, e lançarmos ela no mercado. Ela já é um projeto já muito antigo, igual como eu disse, desde Uhum. 1998, essa ideia, né, eram ideias sendo amaduradas, Construída. ideias sendo reorganizadas, né? Então, eu já tinha toda essa questão cultural de como que eu achava que devia ser, de como eu queria que fosse, coisas que eu achava que poderia colocar, né? Algumas já foram colocadas em prática, outras ainda estão em projetos de andamento. E aí, em 2022, nós decidimos lançar ela no mercado, né? De forma assim, vamos lançar ela no mercado e vamos focar nisso, nisso, e naquilo, né? Vamos focar nos motores que se tem mais experiência, né? Hoje, o Anderson, nosso diretor técnico, é o nome mais reconhecido no Brasil e América Latina em questão de PT-6, né? Sendo esse também um dos nossos carros-chefe. Então, decidimos assim, dessa forma, né? Até algo bem interessante, esse logotipo aí da NX, ele foi desenhado numa mesa, olha, uma coisa bem interessante até, que vai ficar aqui registrado, vai ser muito legal. Ele foi desenhado numa mesa de plástico, de 4 cadeiras, estávamos sentados, eu, o diretor técnico, pensando, terminando de amadurecer os últimos detalhes, e eu falei assim, bom, para nós lançar, nós temos que ter uma marca e temos que ter um logotipo, né? E fui desenhando, porque a nossa verdade, a nossa vontade era, na época que nós estávamos abrindo, era Brasil e o mundo 24 horas por dia, né? E eu falei Uhum. assim, cara, tem que criar aqui o globo, né? E colocar um avião cruzando o globo. Não somos uma empresa de aviação, mas nós vamos fazer os aviões cruzar o globo. E eu fiz um rascunho ali e tal, mandei para uma empresa de gráfica que já tinha feito algumas coisas para mim numa outra empresa que eu tinha tido, e fomos amadurecendo a ideia, modificando aqui, modificando ali, e saiu o logotipo da NX. Eu estive é algo interessante, eu estive numa imersão para empresários em São Paulo, e lá tinha um nome muito conhecido, de uma pessoa que fez várias marcas mundiais hoje reconhecidas, e foi ele que montava o branding, né? Uhum. E aí, nós conversando, ele olhou na minha camisa e falou assim para mim: é um avião que cruza o mundo. Aí eu falei, nossa, exato. Até tá lá no meu Instagram, esse aí, tá a minha foto com a pessoa e tem lá a informação do que ele me falou. Aí eu falei, exatamente, era essa visão que eu queria quando eu Sabe? desenhei numa mesa de plástico, quando eu desenhei o logotipo. E ele olhou e falou assim, é exatamente a visão que tem. E ele me deu os parabéns e falou que estava Que dentro do legal, cara. branding de marca, da marca que eu queria ter criado, né? Tanto que nós temos ali, né, uma empresa brasileira com padrão internacional de atendimento 24 horas por dia no Brasil e no mundo, né? E hoje nós estamos expandindo cada vez mais, crescendo cada vez mais, temos um nome aí consolidado no mercado, temos boas referências de clientes, são clientes fixos,
São clientes, não são clientes esporádicos, são clientes que fazem e retornam para fazer outros serviços, indicam. Então, assim, eu acho que esse, na verdade, é o maior brand, né? É o maior marketing. É o cliente ser atendido por nós e ter sido bem atendido, estar satisfeito e fazer a indicação, né? Eu considero a indicação uma das coisas mais importantes no nosso meio, né? Isso gera Porque confiabilidade. porque se eu te indico, eu confio no teu trabalho, né? Eu confio na tua pessoa, né? Eu visito pessoalmente todos os clientes, né? Eu vou em todos, eu conheço todos, eu converso com todos e eu faço questão disso, sabe? Independente de, porque criou em 2022, faz isso. Não, não é. Eu faço questão, se for em 2025 que nós estamos, 2035, 2045, queira Deus 2055, né? Amém. Mas eu faço questão de acompanhar os clientes, de conversar, de saber como que tá, como que foi sendo, acompanhar, né, o antes, o durante e o depois do trabalho prestado. Então tem muito essa questão. E eu acho que isso sendo feito direto com o dono da empresa, dá uma confiabilidade, porque eles têm acesso a mim 24 horas, né? Eles têm acesso ao meu telefone 24 horas, ao telefone do diretor técnico 24 horas, para qualquer dúvida, reclamação, sugestão, para tudo. Então, nós somos muito abertos a isso, porque a gente trabalha muito transparente, sabe? Como a gente trabalha 100% a campo, então o cliente está lá disponível para ele acompanhar o tempo todo, todo o processo. Então, tem muito transparência nisso. Não, isso é bem legal, né? Porque você tem uma proximidade do seu cliente, passa confiabilidade, e assim, É. e é o que você falou, o boca a boca, a indicação, eu acho que não tem coisa melhor, né? Não, a indicação é assim, é tudo, sabe? Porque muitas vezes alguém, encontrei e tal, beleza, mas aquela indicação assim, olha, fulano me passou o teu telefone e tal, eu queria fazer um orçamento com você, estou com um problema assim, assim, assim. Então, isso é muito, muito gratificante quando isso acontece, porque a gente acaba tendo um feedback do trabalho feito, né? Do atendimento, do trabalho, daquilo que a gente se propôs a fazer, daquilo que é o que a gente busca como empresa dentro da manutenção aeronáutica, né? Legal pra caramba. Letícia, falando sobre experiência, você falou que teve uma passagem pela ISO 9001. Para quem não conhece, o que que é o ISO 9001 e como isso ajudou no desenvolvimento da tua empresa? A ISO 9001, ela é uma norma internacional de padronização, né? Onde ela padroniza todos os processos e procedimentos de uma empresa. Uhum, Né? A grosso modo falando, tudo que está sendo feito dentro da empresa tem que estar documentado, né? Tudo que está documentado tem que estar sendo feito. Então, como eu te disse, no caso da minha, né, da NX, eu trouxe muita coisa que eu encontrei em outras gestões, muita coisa que eu encontrei em empresas de N segmentos, né? E aí, só lembrando, não copiei nada de nenhuma empresa de aviação nem de manutenção, né? uhum. Porque as empresas que eu prestei consultoria de ISO 9000, nenhuma é da área da aviação, nenhuma é da área da manutenção. É muito do ramo metal mecânico, metalúrgico, então são outros nichos. E eu peguei muita coisa que eu considerava interessante de gestão, que eu considerava interessante nos processos, na forma como aquilo era feito, e como a NX a gente coloca que foi criada em 1998, porque começou ali esse projeto. A Então, ideia. durante todos esses anos, eu fui amadurecendo manual de qualidade, sistemas de gestão, eu fui fazendo todas essas documentações e essas modificações para que, no momento que eu lançasse no mercado, eu já estaria com tudo ok dentro da qualidade ISO 9001, né? Hoje eu conseguiria, não é o meu objetivo, mas hoje eu conseguiria que a NX fosse certificada ISO 9001 em questão de uma semana.
porque todos os processos dela são mapeados, todos os processos dela são Legal. dentro da norma ISO 9000. Como eu fiquei muito tempo fazendo essa consultoria e auditoria nas empresas lá no Sul, eu já implantei tudo. Então, quando eu criei o projeto, digamos assim, inicial da NX, eu já fui colocando tudo dentro desses padrões, porque dessa forma é muito mais fácil eu já ter os processos mapeados, já ter os processos feitos como tem que ser. E também não diferencia muito do que existe nas normas internacionais de aviação, nas normas da ANAC, não existe muito diferente, é tudo baseado na ISO 9000, a padronização. Uhum. Tanto dos documentos, como dos processos, como das formas, é tudo nessa padronização mundial. Então, é algo que facilitou muito, é algo que eu trouxe muito, que agregou muito na gestão. Então, já nasceu com essa gestão organizada, já nasceu com os processos organizados, a gente sabe que vai iniciar aqui, vai passar por aqui, por ali, por ali, por ali, e vai terminar lá. Então, já tem tudo isso mapeado. Quando o colaborador entra, ele já tem todo um treinamento nesses processos, né? Ele fica 3 dias só em treinamento de integração da empresa, para ele saber como que funcionam os processos, para ele saber os atendimentos, questão de uso de mídia, celular, essas questões assim, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando e ela quer tirar uma foto no trabalho dela, isso é normal, não é prejudicial para ninguém, mas tem todo um cuidado por trás disso, né? Tem que ter toda uma sensibilidade por trás disso, né? E isso diferencia de cliente para cliente. Então tem todo esse cuidado aí. Não, bem bacana mesmo. Ô Letícia, pesquisando um pouquinho no seu currículo, eu vi que além de mentoria gestora, você também trabalha com palestras e dá aula. Isso, Como que você isso, descobre mais essas facetas? isso. Isso foi algo que eu senti uma necessidade em função de que não se tinha muito no mercado, né? E quando eu buscava colaborador, por exemplo, eu sentia uma dificuldade na contratação, Uhum, porque é aquela questão que nós estávamos falando antes, né? É pouca mão de obra disponível no mercado. Então, o que que eu pensei? Vou conversar com os locais que formam essa mão de obra uhum, para poder ver se eu encontro profissionais, né? O pontapé inicial foi esse, né? Na questão de dar aulas, né? Palestras foi porque as faculdades, né? Eu já dei palestra na PUC, já dei palestra na EMB Morumbi, já dei palestra na Universidade Federal da Grande Dourados, é, já dei palestras em Brasília, então, assim, São Paulo foram muitas. Então, vão descobrindo e vão querendo ter contato com essa visão diferente de gestão, e algumas foi o caso de mulher na gestão, né, que é algo diferente, foram querendo ter esse conhecimento e trazer esse conhecimento para as pessoas das faculdades, né, para o pessoal das faculdades que estavam se formando em engenharia mecânica, ciências aeronáuticas e várias outras áreas. Assim surgiu as palestras. A questão de ministrar aulas surgiu nessa questão de buscar profissionais. Quando eu entrei em contato, aí as pessoas falaram assim para mim: Nossa, mas tu podia dar aula aqui, ajudar nós a construir o profissional do futuro. E a minha ideia foi essa, né? Foi poder contribuir um pouco, né, de alguma forma, para que no futuro o conhecimento, aquilo que a gente traz de experiência, aquilo que a gente traz de bagagem, possa servir para as pessoas que estão se formando de alguma forma. Como eu aprendo também com eles todos os dias, eu também consigo passar algum conhecimento, consigo passar alguma coisa. Porque eu uhum. penso assim, se nós temos conhecimento e não passamos conhecimento, daqui a 30 anos, talvez a Letícia não esteja mais nessa terra. E aí, como que É vai ser? verdade. Né? Eu fui e levei tudo que eu conhecia junto comigo. Eu levei o conhecimento que eu tinha e não passei adiante. Eu acho que uma das formas de deixar uma marca no mundo da aviação e no mundo dessa nossa área
é essa, poder transmitir o conhecimento, poder partilhar o conhecimento, né? Hoje também eu faço parte, como empresa campo, dos projetos de extensão na PUC de Goiás, né, do curso de Ciências Aeronáuticas. Legal. E sim, é muito interessante. E ali eu já iniciei isso já tem um ano, ali na PUC Goiás, e cada semestre que passa, eu tenho mais turmas me procurando para projetos de extensão. Eu já fiz ao total com eles mais de 10 projetos de extensão, em várias áreas diferentes dentro da aviação, né? Com esses alunos que estão se formando, que estão iniciando, que estão no meio do curso, com os que vão ser o futuro da aviação, né? Amanhã ou depois eles vão ser o que nós somos, eles vão ser depois. E eu penso que a melhor forma é essa, de contribuir com a formação dos futuros profissionais, porque no futuro a gente vai precisar, quem está hoje em dia não vai ficar para sempre, nós vamos precisar de novos profissionais que deem continuidade, que com certeza tragam visões melhores, projetos melhores, conhecimentos melhores, mais avançados, mas é contribuindo. E uma das minhas preocupações foi essa: vou contribuir para poder deixar um legado, digamos assim, para poder passar para essa galera que está começando, que está entrando, que está tendo uma visão, como que é o dia a dia fora daquilo que eles veem só na teoria. Letícia, outra curiosidade. Vamos lá. Gestora, professora, mentora, palestrante, está fazendo hora de voo, auxiliando na PUC. Teu dia tem quantas horas? 35? Como é que você faz para gerenciar isso tudo, cara? Eu sou muito, muito organizada com os meus horários. Aham. Eu planejo a semana. Geralmente no domingo eu tiro um tempo para organizar aquilo que vai ser a próxima semana, porque já está quase tudo agendado. Então eu tenho um tempo ali para organizar, né? Eu ainda faço academia todos os dias. Ei, Eu levo filha todos os dias em treino, escola, algumas coisas assim. Às vezes dá, às vezes não dá certo. Mas o dia, na verdade, ele deveria ter, eu acho que em torno de umas 36, 48 horas cada dia, para poder fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, claro, né? Mas eu consigo me organizar muito. Paralelo a isso, eu vou em muitos eventos da aviação, vou em muitas feiras da aviação, e é tudo muito organizado, né? Dentro das datas, conforme já vai surgindo, já vou organizando, já vou colocando, já vou deixando aquilo acertado. Então, é tudo muito assim, questão de organização de tempo, gestão de tempo, gestão da minha agenda. Então, eu controlo muito, eu tenho tudo muito controlado nessa questão assim. E eu busco sempre conseguir fazer coisas novas, sempre mudar, sempre expandir o conhecimento, né, daquilo. Então, ainda isso eu estudo, né, eu estudo não só a questão que eu estou fazendo as horas de voo, mas eu estudo sempre muita coisa da aviação, muita coisa de gestão. A gente nunca sabe tudo, e aquilo que eu não sei, eu procuro saber, eu procuro ir atrás, eu procuro estudar, eu procuro me formar. Eu faço muitos cursos. Os alunos todos têm acesso ao meu telefone. Eu mantenho grupos com eles, onde eu coloco, olha, saiu tal curso aqui gratuito, eu coloco lá para eles. Gestão de funcionários, eu faço também, gestão de treinamento dos funcionários, eu faço, eu coloco, eu mando, ó, tem que fazer isso, tal data, tal dia. Eu acompanho, está fazendo, tira alguma dúvida. Nós temos, há pouco eu completei o plano de carreira da empresa, então tudo eu acompanho muito de perto. Tudo eu faço questão de acompanhar muito de perto, sabe? Porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu tenho paixão pelo que eu faço, e eu acho que o mais importante em gestão é a gente gostar de pessoas. Porque quando a gente gosta de pessoas, a gente consegue administrar a agenda, a gente consegue administrar os nossos horários, a gente consegue fazer várias coisas
dentro de um período curto. Mas todas elas naquele momento com dedicação. Cara, isso é impressionante, cara. Te dar os parabéns mesmo, porque, assim, são muitas atividades, tem que ter uma Tá. organização, tem que ter paixão, tem que ter determinação para poder conseguir suportar essa carga boa, né? Não uma carga no sentido negativo, mas uma carga boa, porque, assim, o dia é curto pra gente. E quem trabalha na aviação, né, Letícia? Essa correria, ela é constante, né, cara? Não tem É, a pra onde. correria é constante. Eu costumo viajar muito de carro, então também me toma um bom tempo, Aham. né? Eu vou, visito os clientes, faço muitas coisas e acaba que eu vou muito de carro, então já toma um tempo, né? Eu pego muito estrada, toma tempo na estrada. Toda essa questão da gestão, né? Essa questão toda da gestão, da administração que eu faço também já toma um tempo. Isso. E eu acho que uma das coisas que faz com que o tempo não pese e a carga, né, como tu disse, não pese tanto, é gostar, é É, ter paixão pelo que é ter paixão por aquilo que a gente faz, é ter paixão por pessoas, se preocupar com as pessoas. Porque no momento que eu tenho, eu falo assim, essa aqui é a minha fala pessoal como gestora da NX, como proprietária da empresa. Eu tenho paixão pelas pessoas e eu me preocupo com as pessoas, porque quando eu tenho elas, que elas estão bem, que elas estão confortáveis e felizes no trabalho que elas estão fazendo, eu tenho tudo. Porque todo o resto que cerca isso fica muito mais fácil para mim. Porque tendo as pessoas contentes, eu consigo com que elas entreguem aquilo que elas precisam entregar, que é o máximo de cada uma. Eu não quero que A me entregue B, que B me entregue D. Não. Eu quero que cada uma entregue o seu máximo e ofereça o seu máximo. Porque todo mundo cresce junto. Na nossa cultura aqui, todo mundo cresce junto. Não é só a NX que cresce, não é o diretor técnico, não é eu, não é a minha imagem, não é nada disso. Todo mundo cresce junto, todo mundo tem uma parcela de crescimento naquilo ali. As pessoas se sentem inseridas naquele meio. isso Porque se a pessoa se sente inserida, quando a pessoa sente que faz parte daquilo ali, que faz parte daquele projeto, que faz parte daquela visão, e que ela está inserida naquilo ali, para ela é muito melhor. E sendo muito melhor para ela, para mim também é. Porque os objetivos em comum de todos vão ser atingidos. E todo mundo só tem a é ganhar com isso. muito legal, Letícia. Está sendo um prazer enorme conversar com você, tá? Já estamos com 1 hora e 7 minutos. Vamos entrar para a parte final. É o que eu te A falei lá no parte final. início. O nosso problema aqui é terminar, porque é muito legal, cara. A conversa vai rendendo, ainda mais Porque assim. uma coisa vai puxando a Vai outra, né? Não puxando, e adianta. quando o bate-papo é bom, cara, se você deixar aqui, É. fica 2, 3 horas e vai Porque embora. eu tenho. Tá gravando, mas depois se tu quiser tirar, fica a teu critério. Não, não tem problema. Eu tenho participação nos resultados, eu tenho atingimento de metas, Hum, indicação, né? Tem porcentagem. Então, assim, é muito interessante, sabe? É muito interessante essa cultura. É interessante, eu digo assim, e eu não estou aqui fazendo meu pitch, nem merchan, nem nada. Mas assim, que é muito interessante essa cultura, porque todo mundo ganha, né? O colaborador, o amigo que traz, que indica alguém, ele ganha. O colaborador que conhecia alguém, ele ganha. Atingimos o objetivo, nós vamos ter uma participação naqueles lucros, nós vamos ter uma comissão a mais, nós vamos ter um valor a mais, e isso ajuda todo mundo. exatamente. Isso é bem. Todo mundo quer. E quanto mais, aí é que entra a questão da visão da gestão. Por quê? Quanto mais eu forneço para o meu colaborador, mais eu recebo.
Ao contrário do que todo mundo, a grande maioria pensa como gestor, ah, não, mas se eu não sei o que, aí eu vou estar. Não, gente. Por exemplo, eu quero pagar 3 milhões de reais para o comercial de comissão, todo mês. E vou pagar rindo e vou pagar falando para ele que eu estou pagando pouco. Isso aí. Entende? Por quê? Porque Perfeito. quanto mais eu pagar para ele, mais eu estou Você tá lucrando. ganhando. Então, como que eu vou ter a visão de achar que, nossa, mas o cara está levando muito dinheiro por mês? Não, eu tenho que ver por trás daquele muito dinheiro que ele está levando, quanto que eu estou levando. E o quanto que eu estou crescendo, quanto que eu estou expandindo. Eu que eu digo assim, empresa, né? Quanto Uhum. que a empresa está expandindo, quanto que a NX está crescendo e expandindo com isso. Então, essa é a questão. Hoje não é aquela coisa de, ah, eu lidero, eu sou a empresa, tu é o colaborador, tu só colabora e obedece ordem e segue o que eu estou falando. Não, não é assim. Todo mundo tem que ter a sua possibilidade de chegar e a sua liberdade de chegar e dizer assim, olha, isso aqui para mim não está ficando bom, ou aquilo ali eu achei que pudesse ser diferente, ou esse serviço aqui eu já fiz de uma outra forma e deu certo e foi mais rápido. Ah, isso aqui tem uma ferramenta aqui que eu estou vendo, algo que dava para a gente criar e fazer diferente. Vamos lá, vamos buscar conhecer junto. Legal, cara. Se é algo que a gente não viu, vamos buscar conhecer junto, vamos trocar uma ideia junto. Vamos, fulano já fez, vamos lá tentar conversar com ele, ver como que foi o processo, de que forma ele conseguiu, o que que ele teve que buscar para conseguir, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu acredito muito nessa parceria entre empresa e colaborador, não é, o colaborador lá e ele só obedece, segue ordem e a empresa está aqui inacessível. Não. Eu vou no hangar, no chão do hangar, eu vou dentro da oficina, né, eu converso, eu coloco a mão na graxa, eu coloco a mão no querosene, eu vou no cheque de solo, escapamento sai na minha cara, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo Legal. bem. Porque eu acho que quando a gente gosta de algo que faz, isso é o mais importante de tudo, né? E como gestora, o que é mais indispensável para quem estiver assistindo e quem for assistir aí depois, ou for ver aí nossos cortes, se a pessoa quiser fazer gestão em qualquer lugar, sendo na aviação ou não, o mais importante é que ela tem que gostar de pessoas. Muito Ela bom. gostando de, ela gostando de pessoas, ela sabendo extrair o que há de melhor em cada um, ela vai longe. Eu não tenho medo, por exemplo, de alguém chegar e tentar levar um colaborador. Eu não tenho medo. Eu crio os meus colaboradores para serem os melhores de todos. Mas eu também crio uma cultura para que eles não queiram sair porque se sentem bem onde eles estão, são acolhidos onde eles estão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Letícia, é muito bom estar conversando com você, assim, e dá para ver nitidamente a paixão que você carrega pelo que você faz, tá? Essa cultura que você está apresentando para gente, quem dera se todos os gerentes, se todos os gestores tivessem essa visão. Eu acho que muita coisa mudaria, né? Para quem está ali Muita no coisa chão seria de andar, melhor. para a empresa, para todo mundo. E assim, mas a nossa função é tentar divulgar essas informações, é tentar disseminar esse tipo de gestão, esse tipo de trabalho que vem sendo feito. Cara, parabéns por isso. E Letícia, infelizmente precisamos entrar para a parte final agora. Vou te fazer umas perguntinhas e vamos para o fim. Letícia, dentro da aviação, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio dentro da aviação foi precisar mostrar é, o conhecimento e ser testado o tempo todo. Por ser mulher Uhum.
e por ter decidido associar a minha imagem com a empresa. Então, hoje já não acontece mais, mas já tive que mostrar muitas vezes o porquê que eu estava ali, né? Porque muitas vezes fui desacreditada, muitas vezes as pessoas, ah, não, ela só quer aparecer na mídia. Ah, mas ela não sabe. Mas ela tá ali, ela não tem nada a ver com aviação. Ah, mas ela não é da área técnica. Então, foi N coisas, e esse eu acho que foi o maior desafio, foi conseguir fazer. Hoje, falam que eu sou uma referência, mas eu não considero isso, Uhum. entendeu? Acho que eu ainda estou anos-luz atrás de vir a ser uma referência. Eu acho que tem muitas referências no mercado. Mas uma das coisas foi a questão de conseguir me fazer ser acreditada É. e poder falar igual aqui, poder falar abertamente do que eu considero ser uma gestão ideal de uma empresa, que é o que eu tento fazer na minha. Não é a mais correta, não é a melhor de todas, lógico que não, mas é aquilo que eu considero como sendo o melhor dentro daquilo que eu posso. Então, meu maior desafio foi esse, foi conseguir ser acreditada sem precisar estar sendo testada todo o tempo. São nossos percalços da vida, né? É, Os nossos testes, né? Que a aviação nos traz e que a profissão nos traz. Não tem para onde correr, né, Letícia? Letícia, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? eu admiro muito, na área técnica, eu admiro muito o meu sócio, né? O Anderson Nunes Xavier, até o ANX é em homenagem a ele, né? Somos sócios na empresa. E o ANX saiu em homenagem a ele, né? Às vezes algumas pessoas não sabem, mas saiu em homenagem ao nome dele, Anderson Nunes Xavier. Legal. É uma referência na área técnica que eu considero uma pessoa tecnicamente honesta, né? Que busca fazer o melhor, com um vasto conhecimento técnico. Inclusive, eu brinco dizendo que ele tem os manuais na cabeça, né, que Hum, nem precisa contar os manuais porque ele tem na cabeça, as PN também. E pelo nome que ele construiu no mercado, pela dedicação que ele tem e pelo amor que ele tem pelo que ele faz. Eu tenho também uma outra pessoa que eu considero, para mim, também contribuiu muito com a minha carreira. Foi uma pessoa que abriu muito meus olhos para muita coisa dentro da aviação, que é a Kelly Góes, certo. né, em matéria de safety, SGSO. E nós conversamos muito sobre gestão, sobre tudo, somos parceiras, já fizemos projetos juntas, já palestramos juntas em Safety Day, já palestramos juntas na PUC, já palestramos juntas na Aviadoras, em São Paulo. É uma ONG que tem um projeto belíssimo de incentivar meninas e mulheres na aviação. Então, a partir de 11 anos, se eu não me engano, tem já vários cursos, vários treinamentos, várias coisas para meninas que têm esse interesse. Tem até um dia que é o dia D, né, que é o DAMA, Meninas na Aviação, que elas podem ter acesso, podem fazer voos de incentivo. Então é algo bem interessante, é uma ONG muito interessante, uma instituição muito interessante. E uma pessoa que é referência para mim também dentro dessa ONG é a Kalina Milani, né? Ela é a presidente da ONG, ela foi a primeira mulher comandante da Varig e a primeira mulher comandante da Emirates. Que legal. Então eu considero ela uma pessoa fenomenal, tem uma história fantástica,
considero ela uma referência. São essas as três referências que eu tenho, uma na área técnica, uma na área de segurança e uma na área de tripulação. Muito bom. É, O que que a aviação representa para você? A aviação hoje representa. Eu costumo dizer que quem é da aviação casa com a aviação, né? A aviação, ela, além de uma carreira, ela é uma vida, né? Então, para mim, hoje, além da aviação ser uma vida, ser uma dedicação diária, praticamente 24 horas por dia, tirando só o horário que eu estou dormindo, ela, para mim, é um desafio, né? Como gestora, como empresária, numa área das mais exigentes do mundo, né? Mas eu considero uma grande paixão na minha vida. Eu caí de paraquedas, digamos assim, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, é até engraçado falar isso, né? Na aviação caiu de paraquedas, mas eu tenho a aviação como uma grande paixão. Tudo que eu faço com muita dedicação, com muito amor dentro da aviação. Eu busco sempre me qualificar, eu busco sempre crescer, eu busco sempre conhecer coisas novas dentro da aviação, sempre buscar inovações, não só em gestão, mas também em conhecimento da aviação em si. E para mim é dedicação. Eu acho que dedicação e não estou falando da ANX, né? Estou falando da aviação em si, né? Para Certo. mim é uma paixão, para mim é algo fantástico. Para aquela menina que um dia sonhou e está dentro lá de um avião e levei muitos anos depois disso para realmente voar de fato, né? Mesmo que como passageira. E depois, pensando, eu consegui pilotar um avião, não um 737, que foi o primeiro que eu voei como passageira, mas pilotar um avião foi assim a coisa mais fantástica, mais indescritível. Qualquer palavra, pode ser até algo bobo, né? Porque tanta gente na aviação já é tão corriqueiro pilotar e tal, mas comparando com aquela criança que ia lá e ficava com o nariz no vidro, olhando os pousos e as decolagens, e falava que queria ser aeromoça dentro de um daqueles aviões, e depois ter voado, né, com 19 anos a primeira vez, quando eu voei um avião, como passageira, tive a oportunidade de estar na cabine do 737, já foi algo fantástico e muito emocionante na época. Uhum. Mas depois, ter podido pilotar, mesmo que um avião simples, né? Eu faço as horas no coach, né? Então, é um avião simples. Mesmo ter podido fazer isso, já foi algo, assim, muito fantástico. Foi uma das grandes realizações da minha vida, pilotar um avião. Ainda tenho muita vontade de pilotar o Air Tractor, né? Mas ainda tem um caminho muito grande pela frente. Mas eu até tenho ele tatuado aqui. Mas para mim foi a maior emoção, assim, profissionalmente, né? E de realização também nessa questão profissional. Claro que a maior emoção de alguém é ter um filho, né? E tal. Eu tenho Sim, sim. duas, mas a maior emoção tirando isso, né? Tirando minhas filhas foi ter pilotado o avião. Para mim, aquilo ali foi muito fantástico, foi muito bom. Foi difícil até de acreditar que era eu mesmo que estava fazendo, que estava realizando aquilo ali. Eu me emocionei muito na primeira hora de voo, né? O meu instrutor, às vezes ele me lembra isso. Eu me emocionei muito na minha primeira hora de voo, me emocionei antes de começar, me emocionei depois e até me emociono aqui falando, mas foi algo muito fantástico na minha vida. Não tem nada que possa descrever a sensação que é, nem palavra para descrever a sensação. Maravilhoso. Letícia, ó, muito obrigado, tá, por ceder um pouquinho do teu curtíssimo tempo para estar aqui conversando com a gente. Aprendemos bastante aí sobre gestão, sobre humanização, sobre entendimento do que é o ser humano, o mecânico, o colaborador dentro de uma empresa.
Tenho certeza que esse episódio vai inspirar e motivar muitas pessoas. E deixo com você agora a mensagem final, um recado, um abraço, o que você quiser falar, tá? E muito obrigado em nome do Felipe, que infelizmente não pôde ter participado, e em toda a equipe aqui do Chão de Hangar. Mais uma vez, eu agradeço vocês pelo convite, da participação, tanto para ti, Murilo, como para o Felipe. É algo que a gente já vem em torno, eu acho que de uns 2 meses, mais ou menos, né, tentando organizar esse podcast. Isso aí. Acho que foi mais ou menos isso. Conseguimos, né, até que enfim, organizar para podermos fazer com paciência, sem pressa, tranquilos, ter Exatamente. esse bate-papo, ter esse bate-papo gostoso. Agradeço muito. Espero que o que eu tenha possa contribuir com alguém que vai nos assistir, possa contribuir com as pessoas, possa fazer com que as pessoas venham a ter algumas visões diferentes e possam saber que existem N empresas no mercado, cada uma tem a sua cultura, cada uma tem o seu pensamento, cada gestor tem o seu pensamento, cada colaborador tem o seu. E como gestora, eu digo que eu sou muito feliz, do que eu escolhi, eu sou muito feliz da empresa que eu tenho, eu sou muito feliz com todas as pessoas que contribuem conosco, eu sou muito grata a todos os colaboradores, os clientes, que na verdade nem são clientes, são amigos, né? Então eu sou muito, muito contente com tudo. Agradeço demais participar, agradeço ao Marshall que ele fez a indicação e falou com vocês. E quero deixar aqui para todo mundo para dizer que tudo que forem fazer, façam com amor. Quem está ingressando na nossa área da aviação, venha com amor, venha com vontade de aprender, venha querendo somar, querendo contribuir, mas também querendo aprender. E que essa cultura que a gente fala, a cultura aeronáutica, né? Tudo em prol da segurança, que a gente possa levar isso adiante, que a gente possa ter esse conhecimento, ter essa paixão e que possa fazer as coisas, mesmo que na aviação, que a gente possa fazer tudo com o pé no chão, que a gente possa ter essa cultura aeronáutica de segurança, que possamos estar bem para poder nos dedicarmos àquilo que a gente está fazendo naquele momento. E que todo mundo também, agora já puxando para o nosso lado um pouco, né, que todo mundo olhe com carinho para a área da manutenção, e não só para as Exatamente. outras áreas, que olhem para a área da manutenção, porque se tem algo que segura um gigante do ar no solo, é a manutenção. Então, que as pessoas possam olhar com carinho para a área da manutenção, né? Aí também tendo um cuidado com a questão de valorizar as pessoas que trabalham na aviação, né? Quem não é da aviação, eu sei que muitas pessoas que não são da aviação também assistem, né, o podcast O Chão de Hangar, que elas possam valorizar as pessoas da aviação, possam saber que nós dedicamos a nossa vida, nós dedicamos 24 horas do dia, se tivesse mais horas, com certeza a gente dedicaria mais, Exatamente. porque além do momento que a gente está no trabalho, a gente está na preocupação de que tudo tenha dado certo, que tudo tenha pousado em segurança, né? Então, que as pessoas olhem com carinho para quem é da manutenção, olhem com carinho para quem é da aviação, independente de qualquer área. E muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada a todos que vão nos assistir. E estou sempre aberta aí para conversa, sempre aberta aí para tudo com vocês, tá bom? Que legal, Letícia. Muito obrigado, cara. Até uma próxima. Galera do Chão de Eu Hangar, que fiquem com agradeço. Deus. Tchau, tchau. Tchau.